E queria então convidá-los a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 14. Vamos ler. Vamos ler então o Salmo 14. Diz o nécio no seu coração: não há Deus. Os homens têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há quem faça o bem. O Senhor olhou do céu para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não tem conhecimento nem sequer um dos que praticam iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão e que não invocam o Senhor? Achar-se-ão ali em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós quereis frustrar o conselho dos pobres, mas o Senhor é o seu refúgio. Oxalá que de Sião viesse a salvação de Israel, quando o Senhor quiser voltar os cativos do seu povo. Então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por teu amor, por tua bondade e por tua graça. Que o Espírito Santo ministre-nos a tua palavra. Mais uma vez rogamos-te, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, vocês já perceberam que essa primeira série de salmos, o salmista está o tempo todo falando da questão da justiça, da questão dos relacionamentos humanos, e que cada vez ele faz uma abordagem diferente da outra, mas são variações sobre o mesmo tema. É quase como uma sinfonia. Você percebe que são variações sobre o mesmo tema o tempo todo. Essa fase vai mudar, viu? Fiquem tranquilos que isso vai mudar. Mas essa é a primeira fase dos Salmos, tá certo? E puxa, quanto tempo que eu não te vejo, hein, Mar? Você tá boa? Então tá bom, bom vê-la de novo. E aqui ele vai falando de uma consciência que já é mais universal, ainda que ele esteja pensando a partir do sofrimento do seu povo. Mas essa consciência já é universal. Ele diz que o nécio diz no seu coração que Deus não existe, e a partir dessa loucura, todas as outras loucuras acontecem. Na verdade, isso aqui que o salmista está dizendo foi o que Dostoiévski repetiu quando falou: se Deus está morto, então tudo é permitido. É a mesma lógica. É a lógica de que quando o homem perde o referencial de Deus, ele perde todo o senso de limite. E perder o referencial de Deus, perder todo o senso de limite, não é uma coisa que só acontece quando o cara se declara ateu. Mas é algo que acontece quando o camarada diz isso no coração. E esse negócio é mais complicado do que parece. É possível uma pessoa falar de Deus o tempo todo, mas no coração não acreditar direito que ele existe. E como é que você vê isso? Pelos atos dele. Você percebe que ele não teme a Deus. Ele não acredita que Deus vai realmente entrar. Ô, meu irmão, quanto tempo? Você tá bom? Vem. Ele não acredita que Deus vai entrar na história. Ele não acredita que Deus vai chegar a qualquer momento, pode chegar ali e pôr a casa em ordem. Já no coração ele disse não a Deus. E isso se revela nos seus atos, não necessariamente nas suas palavras. Você vai conhecer, inclusive, no mundo algumas coisas curiosas. Você vai encontrar pessoas que se declaram ateias, mesmo, com todas as letras, mas que temem a Deus no coração. Elas não sabem que é a Deus que elas temem, mas elas temem. Porque elas têm um senso de justiça apurado, elas pensam várias vezes antes de fazer qualquer coisa,
elas têm a sensação de que os erros não vão ficar impunes, ainda que elas não declarem conhecer Deus. Até chegam a dizer que Deus não existe. Tá certo? Agora chegou o Edu, veio bonito para o show, só para vocês verem que essa igreja também tem pastor bonito. Só pensando o quê? Aqui também tem. E vestido de pastor ainda, que precisa que fique bem claro. Então, você vai encontrar pessoas que vão declarar com os seus lábios, vão declarar que são ateias. Não acredito em Deus, acho que Deus não existe, ou vão fazer qualquer justificativa dizendo que Deus não existe, por que eu acho que Deus não existe. Enfim, há muitas colocações que as pessoas fazem. Na verdade, na minha opinião, é óbvio, colocações essas que não se sustentam, mas elas usam para achar que Deus não existe. Mas no coração elas temem alguma coisa. Você percebe isso. Você percebe que elas têm senso de justiça, você percebe que elas têm senso de que o mal não vai ficar impune, e elas têm um padrão ético qualquer que as detém, que as segura, que as contém. Em contrapartida, você vai encontrar pessoas que declaram acreditar em Deus, mas que de fato no seu coração são nécias. Porque essa neciedade que o texto está dizendo é uma coisa de coração. É mais profundo, o negócio aqui é mais profundo. Não tem a ver com o secularismo do mundo. O secularismo do mundo, o ateísmo filosófico, eles são meras superficialidades. O sujeito, de fato, nem sempre sabe do que está falando. E, às vezes, o que ele está rejeitando é um deísmo tolo mesmo, que ele nem sabe direito. É mera superficialidade. O problema é quando está no coração. E como é que você sabe que uma pessoa no coração não acredita em Deus? Pelos atos dela. Ela age como se ninguém fosse poder uma maldade no mundo. Como se a maldade fosse ficar impune. Como se a injustiça fosse ficar impune. Como se a mentira fosse ficar impune. Ele não tem temor de Deus. Simplesmente não tem temor de Deus. Aí pode até estar falando dele, mas não tem temor. Então o salmista está dizendo o que mais tarde, como eu já disse, Dostoiévski voltaria a dizer, que é os homens que não creem na existência de Deus se permitem loucuras. E essas loucuras têm a ver com a maldade, têm a ver com a insensibilidade, têm a ver com a injustiça. E ele vai descrevendo isso de forma clara, e vai deixando claro que isso é a corrupção humana, que no coração negar a existência de Deus, o homem se corrompeu. E essa é uma grande verdade. Todas as vezes que você no coração nega a existência de Deus, qualquer pessoa faz isso, ele se permite a obras abomináveis. Oba, obrigado. Obrigado, Márcio. Ele se permite a obras abomináveis. Por quê? Porque a questão básica é o que é que detém o ser humano. O que é que detém o ser humano? O que é que faz o ser humano optar pela civilização, pela civilidade, ao invés de optar pela barbárie? O
que faz o ser humano optar pelo bem e não pelo mal não é apenas a força da lei. Isso está muito claro. Uma vez eu fui entrevistado no Jornal Nacional pelos evangélicos. Não fui entrevistado porque fosse a pessoa que pudesse falar sobre o assunto, pura e simplesmente. Fui entrevistado porque na época eu era o secretário-geral da EVB, então eles vieram falar com o secretário-geral da EVB. Naquela época era eu, então eles me entrevistaram. Se fosse qualquer outra pessoa, o secretário-geral, seria sido qualquer outra pessoa. A entrevista, de fato, não tem nada a ver comigo, tem a ver com o cargo que eu ocupava. Mas a pergunta era a questão era a crise que o próprio jornalista havia detectado no censo daquela época. Então, ele foi me entrevistar, era 96, segunda metade de 96. Ele tinha visto, o censo estava soltando aos poucos os resultados do censo, e ele tinha visto que havia aumentado o número das pessoas que se declaravam sem religião no Brasil. Pessoas que diziam, não creio em nada, não pratico nenhuma fé, não tenho fé alguma, etc, etc. Havia aumentado em número bastante considerável. E ele ficou alarmado. E aí ele foi falar justamente com pessoas dos vários segmentos religiosos sobre o que é que eles achavam disso. E aí foi falar com o secretário-geral da EVB sobre isso, que na época era eu. E a questão toda que envolvia a entrevista era essa mesmo. O que é que detém o ser humano? O que é que faz com que um ser humano opte pela civilidade e não pela barbárie? Opte pelo bem e não pela maldade. Opte pelo certo e não pelo errado. O que faz um homem se submeter à lei? E aqui não é a submissão à lei que é absolutamente óbvia. Ou seja, ninguém vai, em sã consciência, assaltar na frente da polícia, por exemplo, sabendo que pode ser pego. Não é disso. Não é esse submeter-se à lei com medo de ser pego, mas é o submeter-se à lei naquela situação em que, se ele fizer, ninguém vai saber. Ou se alguém vai saber, não vai poder fazer nada contra ele. Sabe aquela situação em que fazer o bem depende única e exclusivamente de você? A lei não vai alcançar você, a repressão do Estado não vai alcançar você, a força repressora da comunidade não vai alcançar você. Se você fizer, vai ficar com você e com aquela pessoa que sofreu a sua maldade, e ninguém vai saber, e ponto final. A questão, então, que se coloca é o que é que pode impedir você de fazer isso, uma vez que a força da lei não é mais a impedidora, porque não estará presente. Você não pode ser alcançado pelo braço da lei. Você não pode ser alcançado pelo braço da repressão, seja ela de que natureza for, seja da lei formal, seja da lei informal, que é a lei da comunidade, do grupo do qual você participa. O que é que faz com que você não faça o mal, tendo todas as condições de praticá-lo sem receber punição? Essa era a questão que estava em pauta. Porque nesse momento em que você não está em nenhum aspecto ameaçado pelas forças repressoras da lei, é que se estabelece os seus valores mais profundos. Porque quando você está ameaçado pela força da lei, você não vai fazer por um simples motivo. Não é? Se a lei alcança você, pronto, você está preso. Você vai condenar-se a perder a vida por uma bobagem.